Filhos precisam de rédea curta, precisam de autoridade, por isso o amor se manifesta. Onde tem autoridade, tem amor. Você está entendendo? Sim quando sim e não quando não. Filhos devem trabalhar, filhos devem estudar, filhos devem honrar pai e mãe. Mas como é que os filhos vão viver assim, na verdade absoluta, se os pais estão fora? Os filhos querem a missa, os pais vão para a fazenda, final de semana, vão para o clube e não levam as crianças para a escola, não levam para a igreja, não levam realmente para o que tem que ser feito. Os pais investem em campeonato de futebol, para o filho aprender a ser futebol, ganhar dinheiro, mas não investem na geração dos filhos. É preciso compreender que filhos precisam ser formados. Os filhos, eu sempre digo isso. Rodrigo, mas para formação não exige tempo, presença? Claro, formação exige tempo, presença. Os filhos são folgados, soltos, desajustados. Eles precisam ser ajustados, né? O tempo todo eu falo isso. Você recebe uma bicicleta na sua casa, você não sai andando, não. Você tem que ajustar ela, você tem que calibrar os pneus, ajustar os freios, porque senão você vai... O Agora, acidente filhos entregues ao celular e à internet vão ser ajustados? Não vão. Uma coisa que mais me chama a atenção, que eu fiquei indignado, é que os pais resolvem viajar em período de aula. Não tem problema, não é só uma semana. Hoje a escola parece que não tem fundamento nenhum. Vão passar adiante de qualquer maneira, eles não têm aquela dor de ter faltado a aula, eles não brigam para a escola, eles brigam para não ir para a escola. Eu tenho uma filha de 25, tenho a Sofia de 13, e aí tem o Miguel de 10 e a Maria de 7. Então, minha filha de 13 anos não tem celular, não usa celular, não tem por que ter, ela está numa fase de formação, de aprendizado, ela tem coisas mais importantes, ela não tem que ficar entretida com essas coisas. Mas ela vai, como se o celular fosse sangue na veia, como se fosse o ar que respirasse. Então, o meu filho chegou um dia, eu cheguei de missão, aí minha esposa falou, pergunta, Miguel, pro seu pai, o que você quer perguntar? Aí ele já ficou cismado, falei, pode perguntar, filho, você tem o direito. Aqui, não, se você é um filho, você pode falar. Pai, eu queria saber por que a Sofia não tem celular. Eu falei, você quer saber? Nem ele, quer saber dela, para puxar. Por que ela não tem celular? Eu falei, você quer saber? Senta aqui, pai, vou te falar. Levantei, fiquei de pé, olhei de cima para baixo, falei, por que não? Tá respondido, pode levantar e ir embora. Você não sabe, você não é o pai, não é você que vai dizer. Por que não? Pronto, acabou. Não vai ter celular. E ela sabe que não tem. E não é censura, não é contra, é a favor dela. Então parece que uma pessoa de 13 anos vai fazer o quê com o celular? Vai ligar para quem? Conversar com quem? Vai ver pornografia, vai mandar nudes. Isso é uma coisa absurda. Aí a pessoa dá certo lá na vida, alguém chega para mim e fala assim, nossa, a Sofia deu certo, você tem uma sorte com a sua filha. Não é sorte não, irmão. Você tem que saber, e ela sabe disso, e a Sofia lê todos os anos, ela lê muito, ela lê coisas sobre a fé, ela lê coisas sobre ciência, ela lê as coisas da idade dela, ela lê coisas que vão somar na vida dela, vão formando, eu mesmo apresento para ela os livros, então eu falo para ela, filha, você está se formando, esse é o momento que você está trazendo elementos, os ingredientes, então ela não sente falta, porque o que parece, se alguém falou assim para mim, nossa, é um castigo para ela, né? Olha, é um castigo para ela não ter celular. Olha que mente negativa que a pessoa tem. Quer dizer, eu não dou celular para minha filha de 13 anos, é um castigo. Você é um pai uma ruim, censura, eu sou perverso. ruim. Como? Não, queridos, não, pelo amor de Deus. Vamos salvar nossa casa. Eu estou deixando a minha filha, no período de juventude dela, se formar. O jovem, escute isso, o jovem não foi feito para o prazer, ele foi feito para o desafio. Ele precisa desafiar-se, ele precisa se formar, ele precisa integrar a sua vida em Deus, em todas as... Porque senão a vida vai ficando muito vazia, né? E os filhos vão se perdendo. E é muito triste isso. Mas vou dizer como pai, não tenho dúvida do que estou dizendo. Todos os problemas que estamos vivendo com esta nova geração é a omissão dos pais, é a falta de autoridade dos pais, é de fato muitas vezes até a insanidade da cabeça de alguns que acham que os seus filhos apenas têm que viver. Eles têm que se divertir, têm que ler, ou têm que brincar, ou têm que não ir na escola, como o padre falou. Parece que a gente só quer que os nossos filhos vivam como se eles só tinham que respirar e fazer coisas que gostam, quando na verdade eles têm que ser formados, porque senão a deformação vai causar estrago. E é você, pai e mãe, que vão formar os seus filhos com dignidade, tá bom? Os filhos não têm a honrar pai e mãe, quem vai ensiná-los a honrar você que é pai e mãe? Se você não faz isso agora, daqui a pouco é desonra, é sofrimento. Acorda, pai e mãe, nada de omissão, sim quando sim e não quando não.